Espírito Santo, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 11, quem achou pode dizer amém? Diz assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Repita comigo bem alto: Cristo. Não, pouco som para muita gente. Cristo é tudo em todos nós. Você pode aplaudir por Jesus por essa mensagem? Aleluia. Queridos, estamos em campanha, uma campanha muito apropriada, né? 4x12, e penso que não há tema melhor para nós falarmos a não ser Jesus. Estamos buscando, estamos crendo que será um ano abençoado, um ano de vitória, e não tem outro caminho para que isso aconteça se não for por intermédio de Jesus. Faça o que eles fazem, faça o que quiserem fazer aí, cada um com seu cada um, pule a onda que quiser, jogue flor onde quiser jogar, mas eu tenho uma verdade, e a verdade é que se Cristo for tudo, o resto é o resto. O resto é só questão de detalhe. Então vou gastar alguns minutos aqui falando sobre Jesus, que é o que eu sei fazer, e eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações e sairemos daqui edificados, amém? Queridos, Cristo Ele é tudo, porque tudo aponta para Ele. Antes mesmo que tivesse o tudo para chamarmos de tudo, já existia Cristo. Em Isaías diz: antes que o sol brilhasse ou pairasse, aparecesse pela primeira vez, Ele já era Deus. Quando tudo passou a existir, só houve porque Ele estava lá para criar. Aleluia. João inicia o seu evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E quando você lê lá no Gênesis, Deus criando, Ele diz: haja, haja, haja. E o haja é o Cristo que nós cremos. Que haja o firmamento, aí Cristo, houve firmamento. Que haja separação, Cristo, houve separação. Na hora de formar o homem, eu e você, o texto diz: desçamos, o Pai, o Filho, o Espírito, desçamos e façamos nós o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. Cristo, Ele é tudo, porque lá em Romanos o apóstolo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, tudo saiu dele. Porque por meio dele é processo, tudo vai passar por ele, creia você ou não. E para ele, destino, tudo convergirá, tudo finalizará em Cristo. O que muda é o tempo que eu vou me posicionar e reconhecer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a verdade é que não escapará um homem que terá que reconhecer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sigo outra religião, Abner, eu te respeito, mas chegará um dia. Abner, eu sou ateu, eu lhe respeito, mas chegará um dia que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Não importa, pode ser no céu, na terra ou debaixo da terra, todo mundo terá que reconhecer Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Cristo traz tudo à tona, mas você conhece a história. O primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher vão cair, vão pecar, serão expulsos do jardim, e mais uma vez Cristo está em cena. O homem sendo expulso, e a primeira profecia bíblica, Gênesis 3, versículo 15. E nascerá alguém da semente da mulher, seu calcanhar será ferido, mas ele esmagará
a cabeça da serpente. Era Deus manifestando graça e misericórdia. A dívida era do homem, o culpado é o homem. Mas por tanto amar, Ele vai enviar o seu único filho. E Ele é tudo, porque toda a criação, agora com a queda e todo o plano de salvação, não depende do homem para nada, e sim de Cristo para tudo. Porque morto não tem escolha. Alguém que caiu, se acha livre, é livre para pecar e errar. Eu gosto de uma comparação. Se o homem é livre, ele é como uma rocha que se solta de cima de um penhasco. Ela é livre, mas livre para cair. E toda a história vai de mal a pior até que Cristo entre em cena. Porque nós vivemos de pecado em pecado, iniquidade em iniquidade. E o que Isaías diz é: Deus não está com os braços cruzados para que não possa tocar. Não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados criam um abismo que nos separa de Deus. Estamos longe, indo a ermo por aí. E no momento que nós tentamos nos aproximar, nós morremos porque pecamos. E Ele é santo, e Ele é justo e fará justiça. Então esse abismo que nos separa, Deus não sai do lugar, Ele permanece no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos. Precisa de alguém para entrar nesse abismo e fazer a ponte entre o pecado e a santidade. Porque por mais que eu me esforce, eu morro tentando. Existe um Deus que é Espírito, que é Santo, o homem que é carne, que pecou. Então, para que alguém entre nesse abismo, precisa de alguém com autoridade, pastor, suficiente para se apresentar a Deus, mas também colocar a mão no ombro do homem e apresentar esse homem até a Deus. Precisa de alguém, homem suficiente para se aproximar e sentir as nossas mazelas e vencer por nós, mas santo o suficiente para entrar no trono da graça e dizer: perdoa eles, porque eu já paguei a dívida. É por isso que Paulo escreve: e não fazendo por usurpação seja igual a Deus. Esvaziou de si mesmo e não considerando a sua natureza divina, se fez homem. E assumindo a forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que todos confessem Jesus Cristo. Cristo, Ele é a intercessão entre Deus e os homens. Homem suficiente para nos entender, para pagar pelos nossos pecados. E Deus o suficiente para ser o sacrifício perfeito no altar do sacrifício. Cristo, Ele é tudo. Porque divinalmente Ele vai guiar e controlar todo o plano de salvação. Na hora do seu nascimento, nunca antes visto, uma virgem vai ser visitada pelo Espírito Santo, sem antes ter conhecido o homem que estava despojada, achou-se grávida. Bem-aventurada és tu dentre as mulheres, porque tu darás à luz ao Filho de Deus, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Não sei como foi sua experiência de batismo. Alguns descem as águas e levantam falando em línguas. Outros são curados, outros choram. Mas em toda a história dos batismos, a Trindade se reunir é só no de Cristo. Ele se aproxima para ser batizado. João aponta: esse é o Filho de Deus. João diz: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Deus Pai vai gritar audivelmente: este é o meu Filho amado. E o Espírito, sobre a forma corpórea de uma pomba, desce. Ele conduz pela primeira vez na história. O tentador se apresenta e é vencido. Ele estava muito mal acostumado, pastor, a chegar e apresentar um prato, coma do prato e a pessoa comer. Ele estava acostumado a apresentar fama, dinheiro, poder e a pessoa ceder. Pela primeira vez na história, o Senhor disse a ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Pela primeira vez na história, o tentador
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela primeira vez na história, o tentador foi vencido. Pela primeira vez na história, um homem viveu em santidade sobre esta terra. E em todo momento do ministério de Cristo, Ele vai deixando bem claro que tudo depende única e exclusivamente dEle. Porque quando chega no ápice, talvez, do seu ministério, depois de ter ceado, depois de ter revelado o traidor, Ele vai até um lugar chamado Getsêmani. Você conhece isso, o lugar da prensa. E é tão intenso o que acontece lá. Uma noite escura, uma noite tensa, uma noite talvez angustiante. E tudo o que acontece, todo o contexto vai deixando bem claro que só Jesus era capaz de levar aquele fardo. Porque Ele vai selecionar amigos e diz: ore comigo, porque a minha alma está angustiada. E nada fizeram a não ser dormir. O texto de Lucas diz que ele orava, a angústia era tanto que ele chorava e suava gotas como de sangue. E o texto diz que o anjo foi enviado, mas nada fazia a não ser fortalecê-lo. É o texto que diz. Porque não tinha nem anjo no céu, não tinha gente na terra, muito menos o demônio no inferno que poderia suportar o cálice. Então, por mais que um anjo é enviado, o anjo só fortalece. Não para, Jesus, não para, Senhor, porque o Senhor não beber desse cálice, não tem ninguém que possa suportá-lo. É só o Senhor que tem a autonomia para beber do cálice da ira de Deus. É só o Senhor que tem essa autonomia e santidade, sendo Deus, para beber da ira e pagar pelos pecados. A natureza humana antecipando a dor de separar da Trindade e sofrer com as mãos pesadas de um Deus, clamou: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas graças a Deus que a oração não termina pedindo para que o cálice seja afastado, mas termina com Jesus dizendo: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Jesus, Ele é tudo para nós, porque no momento de maior aflição nesta terra, Ele entendeu que o propósito era maior do que as dores, e por muito nos amar, Ele foi até o fim. Cristo, Ele é tudo, porque depois de ter apanhado, depois de ter seu braço furado, seus pés furados, uma coroa de espinho rasgando a sua cabeça, um momento de dor, um momento de angústia, que lhe faltava ar para respirar, tendo todos os motivos para praguejar, a sua fala é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pela primeira vez na história, algo extraordinário acontece. Porque enquanto no mundo físico Jesus sofreu, sangrou, chorou, gemeu de mais ou menos às 9 às 15 da tarde para o nosso horário. Enquanto no mundo físico, era chocarrice, era alguém xingando, zoando: desça daí, salve-se a ti mesmo. Enquanto no mundo físico, não romantizado como nos filmes, era um Cristo nu, era um Cristo sofrendo, sangrando. Enquanto no mundo físico, só isso acontecia. No mundo espiritual, algo estava acontecendo, João, porque pela primeira vez, a morte não tinha salário para receber. 3 pessoas no alto do Gólgota. A morte se apresenta, é o seu momento. O salário do pecado é a morte. Ela vai no da direita: você pecou, eu tenho um salário, paga o seu salário. E o salário é pago com a vida. Vai do outro lado, quando chega do outro lado: a morte trabalhou, tem um salário a receber, pague. E ele paga com a vida. Mas quando chega na cruz do meio,
A morte fica desesperada, arrancando o cabelo da cabeça, ela não entende, porque pela primeira vez ela não tinha autoridade sobre o homem, ela não entende. É por isso que Jesus grita: Pai, aqui não morte, em tuas mãos eu entrego meu espírito, tetelestai, está consumado. Glória! É por isso que Paulo escreve lá em Coríntios, Daniel: ó morte, ó inferno, aonde está o seu aguilhão? Aonde está a sua vitória? Travada e vencida foi na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Ele venceu a morte. Pela primeira vez a morte foi vencida e não tinha salário para receber. Aleluia! E no momento da cruz do Calvário, ele se torna agora tudo, não sobre a criação, mas tudo para cada um de nós individualmente. Porque é no momento da cruz que nós somos adotados como os filhos de Deus. É no momento da cruz que nós ganhamos esse título de filhos de Deus. E eu gosto dos termos que os escritores das cartas dizem: filhos por adoção. Porque filho natural, João, pode ser acidente. Um filho natural aconteceu, não se preveniu. Nossa, eu me descuidei, vou ter um filho. Filhos adotivos não, é querendo, é pensado, é planejado. Quem adota quis adotar, planejou, escolheu quem ia adotar. A sua vida não é obra do acaso, não nasceu por nascer, não. Antes de ser formado no ventre, Ele já conhecia você, já tinha chamado você pelo seu nome. Você não é obra do acaso, você é filho. E Ele escolheu te fazer filho. Queridos, e uma coisa que se inicia Deus sendo nosso Pai, é que se Ele é nosso Pai, Ele nos ama. E o fato de Deus nos amar me dá segurança. Eu não sei como é os seus relacionamentos, se você tem bons, se não tem. Não se preocupe, às vezes a gente fica: meu Deus, calma. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas eu, o Senhor, não me esqueço de vocês. E eu tenho o seu nome escrito na minha mão. Deus te ama de um jeito que Paulo escreve: eu estou convicto. É uma certeza. Eu sei. O que é que você sabe? Que nem a morte, nem a vida, principados, potestades, coisas do presente, coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, a certeza é: nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele te ama. Ele nos ama. E por Ele nos amar, isso é lindo, porque Ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Não tem nada que você faça de bom que Ele te ame mais, assim como também tem nada que você faça de ruim que Ele te ame menos. Ele escolheu te amar e pronto. É uma certeza. Tem um Deus eterno que ama você, que ama a sua casa, que ama a sua família. Mas só que o fato dele me amar não tem a ver com a minha liberdade para viver do jeito que eu quero. Eu preciso agora dar uma resposta a esse amor. Não é mais sobre eu ser amado, porque isso é um fato, mas sobre eu amo. Pessoas amadas também são lançadas no inferno. Não é porque Ele me ama, é a resposta que eu dou a esse amor. É se eu vivo como um filho de Deus. Desculpa, talvez eu te chateie, mas não tem orfandade no mundo espiritual. Ou eu sou filho de Deus e vivo como filho, ou eu sou filho do diabo. Talvez você já ouviu essa história: não, Abner, não estou na igreja não, mas também não estou fazendo nada de errado não, estou quieto aqui, às vezes eu visito, mas não faço nada, eu fico em casa, eu aqui, minha esposa, minha família, a gente não faz nada de errado. Sinto lhe informar,
você não é órfão, você tem um pai. E a vida que você leva denuncia quem é o seu pai. Aquilo que você faz, não aquilo que você sente, isso cola lá fora. Você é o que você sente. Se eu me ensino, não. Você é o que você faz. Você é o que você vive. E aquilo que lhe vence, você se torna escravo. É o que a Bíblia diz. O que te vence é seus desejos, suas vontades, ou é o Senhor que te vence? E você declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o fato dele nos amar, o fato dele me fazer filho, ele vai me disciplinar e corrigir. Irmãos, não rejeite a disciplina do Senhor. Isso é um sinal que ele te ama. Qual é o pai que, tendo um filho cometendo um erro, não vai disciplinar, não vai corrigi-lo? Na verdade, ao pecar, ao errar, essa tristeza que vem é o Espírito Santo. É o sinal que Deus está dentro de você, te conduzindo ao lugar da cruz, ao lugar do perdão. Não rejeite essa disciplina. Existe pelo menos duas tristezas. Uma segundo a carne, que leva à morte, é o remorso de Judas, que traz depois tira a própria vida. Porque o mesmo diabo que te oferece o pão depois que você come, é o diabo que te acusa. Comeu o pão, né? É o remorso. E esse remorso quer que você saia daqui, faz com que você se sinta envergonhado de participar da comunhão dos irmãos, não se sente mais bem estar aqui. Irmãos, confesse e deixa, porque alcançará a misericórdia. Não rejeite essa disciplina, corra para os pés da cruz. Pecou, não é hora de fugir, é hora de se apresentar, falar, Senhor, perdoa porque eu pequei, mas não retire de mim o teu espírito, me dá um coração novo, um espírito reto e inabalável, para que eu venha me desviar do mal e darei testemunho, e depois os transgressores se converterão a ti. Na verdade, se você vive de pecado em pecado, sabe, vive essa vida e nada lhe incomoda, nada fala dentro de você, é um sinal que Deus já não está dentro de você. Se você vive de pecado em pecado e nada lhe incomoda, consegue dormir em paz, é um grave sinal que o Espírito já se retirou dentro de você. Mas eu venho aqui como boca profética, o sangue de Jesus tem poder. O diabo não vai te tirar daqui de dentro por causa de vergonha. Que o Espírito Santo te encoraje a assumir as responsabilidades e depois voltar ao primeiro amor. Como o Pai, Ele te ama, disciplina e também perdoa. Tem perdão liberado para você, conquistado na cruz do Calvário. Uma vez filho, filho para sempre. Não é porque foi, viveu e fez, volte, tem lugar para você ainda nessa mesa. Mas peça perdão, volte à comunhão com o Pai. E aí, irmãos, eu vou precisar da sua ajuda agora. Deus é bom Pai, sim ou não? Deus é bom Pai, sim ou não? A questão é que bons pais têm bons filhos, e bons filhos se parecem com os seus pais. Vamos de novo? Bons pais têm bons filhos se parecem com os seus pais. A questão é que eu não posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não se pareço com Ele em essência. Aleluia. A minha vida, onde eu estou, precisa denunciar isso. Eu não posso ser uma vergonha para o Evangelho, dizendo que eu sou filho de Deus, mas não vivo como filho em meio a essa sociedade. Irmãos, não é o ambiente, é quem nós somos. Porque aqui no ambiente santo tem joio e trigo. Vamos arrancar? Não é para arrancar, vai crescer junto. Na hora certa será revelado quem é quem. Então não é o ambiente, é quem nós estamos sendo. E quem nós somos, geralmente não tem muito a ver com aquilo que a gente faz, mas sim com o fruto que sai de nós. Quem você é? Não, eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou... Não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. Qual perfume sai de você quando você entra no ambiente? Tem o fruto do Espírito. Você chega, tem amor, tem paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Jesus.
Talvez você não fale o hebraico, o grego. É bom, irmão, estude. Mas talvez isso não seja para você. Talvez você nunca vai falar. Mas sabendo dizer não, tendo domínio próprio, está de bom tamanho. É suficiente. Você entender, isso aqui não vai agradar o meu Senhor, eu não quero. Não, mas nem insiste, não quero. Eu amo mais Jesus. Eu não vivo das minhas vontades, mas eu vivo daquilo que diz a palavra do Senhor. Irmãos, isso é sério. Porque quando Jesus termina de pregar em João 14, aí ele diz, eu vou para o Pai, eu preparei lugar, se eu não for assim eu não vou teria dito. Daí termina de pregar, aí alguém diz, tu vai para o Pai? Vou, mostre-nos o Pai. O Senhor é o primeiro que falou, chamou de Pai, falou que vai para lá, mostre-nos o Pai. Aí Jesus, quer ver o Pai? Estou tanto tempo andando com vocês, vocês querem ver o Pai? Olhe para mim, a minha vida revela o Pai. Aquilo que eu faço, que eu falo, a minha essência mostra quem é o Pai. João 14, João 17, Jesus vai orar. Quando ele ora pelos discípulos, ora pela igreja, ora por nós, ele ora assim, Pai, eu não oro para que arranque eles do mundo, mas para que dê livramento, e eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Jesus ora por unidade, e essa unidade, o que está implícito nisso é, assim como perguntaram para Jesus, mostre-nos o Pai, e Jesus falou, olhe para a minha vida, eu e você. Quando no trabalho, na faculdade, na escola, perguntarem, cadê o Jesus que você prega? Cadê o Jesus que você posta louvor no WhatsApp, o banner da igreja? É eu e você dizemos, quer ver Jesus? Tanto tempo tu quer ver Jesus? Quero, cadê? Olhe para a minha vida. Cadê o Jesus? É só olhar o que eu faço, o que eu falo, a forma que eu me visto, como eu trato você. É só olhar para mim que você vê Jesus. É isso que está implícito no texto. Mas o problema é que se alguns de nós falarmos isso, as pessoas vão conhecer um Jesus muito esquisito, pastor. Um Jesus que trata as pessoas de um jeito muito esquisito. Um Jesus que fala coisas muito esquisitas. Um Jesus que se veste de um jeito muito esquisito. Meu Deus. E na ausência de caráter de filho, eu coloco a responsabilidade no outro. Quer ver Jesus? Vamos lá na igreja que o pastor tem Jesus. Vamos lá na campanha que a irmã fulano de tal, ela é do movimento, ela tem Jesus. Vamos lá no profeta tal que ele tem Jesus. Sendo o quê? Se ele tem Jesus e você não, ele é salvo, ele é filho, ele é amado. E você? Glória a Jesus. Acorda, irmãos. Tem uma responsabilidade de filho para vivermos como filhos. Quem é o Jesus que você está pregando com a vida para as pessoas? Nada vale falarmos se as nossas atitudes não for comprovação daquilo que a gente está falando. As nossas atitudes falarão mais alto do que as nossas palavras. Um filho geralmente não faz o que o pai fala, mas aquilo que o pai faz. Não adianta você falar, não, eu não estou indo não, mas eu levo ele, deixo ele lá na salinha lá das crianças na hora do culto lá e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque ele está vendo que ele está indo e você está ficando. Ele não vai fazer aquilo que você fala, mas vai reproduzir exatamente quem você é. E você é responsável por isso, por dar bons exemplos. Não seja uma pedra de tropeço para alguém que está iniciando na fé, sendo um mau cristão, um mau exemplo para ele. Não faça de Jesus um pai ruim, dizendo que é filho que imita o pai, e a sua vida não é dessa forma. Não manche o evangelho da verdade. O que o salmista diz é, beije o filho, para que o pai não se ire. Viva como filho de verdade. Beije o Filho de Deus. Viva sob submissão ao Filho de Deus, para que você não ire o Pai que fará justiça. Irmãos, Cristo precisa ser tudo para todos nós. E quando que Ele é tudo? Eu separei alguns pontos aqui. Quando que Ele é tudo para mim e minha vida? Quem domina as minhas decisões? Como que eu faço o que eu tenho que fazer? Como que eu tomo determinada decisão? Eu faço o que dá na telha? Eu faço o que eu tenho vontade? Estou com vontade de abraçar, eu abraço. Com vontade de bater, eu bato. Com vontade de falar, eu falo. Não estou no...
Ou as suas decisões são bíblicas? Ou você lê, medita, passa tempo com ela ao ponto dela afetar e dominar as suas decisões? Somos escravos daquilo que nós somos vencidos. Queridos, a transformação e a liberdade só vem através da palavra. E aquilo que vai dominar a sua mente é aquilo que você gasta mais tempo. Vivemos em um tempo que dizemos servir a Jesus. Eu sirvo a esse Deus, eu amo, Ele é tudo para mim. Irmãos, eu acho que não vai ter nenhum doido aqui se eu falar: levante a mão quem Cristo não é tudo, quem não ama Jesus. Eu acho que ninguém vai levantar a mão. Mas quando formos olhar como vivemos as nossas vidas, vai denunciar que de fato Ele não é tudo para nós. De fato Ele não domina as nossas decisões. Fazemos o que dá na telha, porque nem lemos, nem meditamos. Não passamos tempo com a palavra. Quer ver só um exercício aqui? A gente acorda para ir trabalhar, 5 horas da manhã. Acordou atrasado, não orei, não fiz meu devocional, só assim, obrigado pela noite da manhã. Comi porque eu estou atrasado. Aí eu tenho que ir para a condução. Me arrumei e fui para a condução. Na condução eu lembro que eu tenho que orar. E a primeira coisa é: Senhor, me guarda. Me dá um dia abençoado, livra do acidente. Em nome de Jesus, amém. Aí eu vou para o trabalho, hora do almoço, na hora do almoço. Senhor, obrigado pela comida, me dá um resto de dia abençoado, almocei e acabou. Aí passa o dia. Na hora de voltar, Senhor, guarde a minha volta, me dê uma noite abençoada, em nome de Jesus, amém. Tem culto? Amém, vou para o culto. Não tem culto? Chega em casa. Primeira coisa, televisão. Novela, alguma novela aí que eu não sei o nome, porque eu não vejo, né? Mas vou lá, novela que eu sei que tu assiste. Netflix, aí vê lá a série. Aí tá arrumando comida, tomou banho, trocou de roupa, amém. Aí comeu e tá tarde, vou dormir, tô cansado. Senhor, me dá uma boa noite de sono, amém. O versículo que leu é o versículo que chega a notificação lá da Bíblia que tu tem baixada. Chega a notificação, que postou até no status, porque a gente é crente, tem que postar. Postou lá no status, versículo. O único que a gente leu, nem o capítulo inteiro, é só o versículozinho que chegou. Mas Jesus é tudo para mim, Ele é o Senhor da minha vida. O maior tempo que temos de oração é quando chegamos, quando tem oficina. Aí passamos aqui os 30 minutos antes do culto orando, às vezes chegamos um pouquinho atrasado, às vezes não, e vamos vivendo dessa forma, declarando que Ele é tudo para nós. Estranho é dizer que eu quero passar a eternidade com Ele e eu não gasto nem uma hora, não sei, meia hora com Ele todos os dias. A verdade é que vivemos uma vida como ímpio, como pagão, e às vezes viemos à igreja e declaramos que Ele é tudo para nós. E quando nós vivemos uma vida dessa forma, o que domina as nossas decisões não é a Bíblia, porque a gente não lê. Não é o Espírito Santo nos conduzindo, porque a gente não ora. É o que a gente vê na novela, é o que a gente vê na série, é o que a gente ouve no trabalho, é o que a gente vai ouvindo por aí na rua e não entende que o casamento está indo de mal a pior, que os filhos não estão gostando mais de ir para a igreja, não querem hoje não, começa a se afastar, está fugindo daqui, e não entende porque a vida está indo dessa forma, porque de fato o que transforma, o que liberta é a palavra e a gente não lê. Queridos, não tem mágica gospel, eu vou no culto, 3 pulinhos, 4 aleluia, deu uma giradinha, minha vida mudou. Tem isso não, irmão. Tem meditação e leitura da palavra. Conhecereis a verdade vos libertar é instantâneo, mas transformar é processo. Alguém vem, por exemplo, possesso é uma possessão maligna, orou em nome de Jesus, saiu, acabou. Se ela não mudar, a vida dela não for transformada, vai voltar. Porque se está ali é porque tem brecha, é porque tem todo um processo. Aí como que a gente é transformado, Abner? É o que o Paulo diz. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só através da mudança de entendimento, eu adquirir conhecimento sobre quem Deus é, leitura, meditação da palavra, que a minha vida vai sendo mudada, transformada. Quer viver o melhor ano da sua vida? Seja o ano que você mais leu a Bíblia, e você será transformado. E a transformação interna vai mudar todas as outras áreas da sua vida. Mas se não mudar primeiro aqui dentro, Cristo sendo tudo para mim, não tem nada que eu faça do lado de fora que vá mudar a minha vida. A gente quer tratar problemas isolados e não a causa do problema.
A gente chama o pastor para orar pelo filho, Senhor, o filho. Aí chama o pastor para pedir conselho pelo casamento. O problema só vai pulando de área em área, porque tu está lidando com problemas e não com a causa. A causa qual é? Você é um pecador miserável. Você é caído, você precisa inserir Cristo dentro de você, mudar sua mente, sendo libertado, sendo transformado, e todas as áreas da sua vida será alcançada pelo poder da palavra. Para mudar as suas decisões, é através da palavra. Mas deixa eu caminhar que eu falo muito, irmão, a hora já foi. Segundo ponto, você segue a homens ou segue ao Senhor Jesus? Queridos, não tem mais mediador, não tem mais não, eu falo porque eu direto contato com Deus, eu passo para você. Não, irmão, você tem contato direto. Nós temos algumas referências, estamos debaixo de um pastoreio, tem pessoas que nós seguimos, ouvimos, ministério que nós admiramos, mas acima de tudo o que vale é o que a Bíblia fala. Irmãos, eu, Abner, ouço o que eu tenho para falar, ouve a pregação, vai, faz o que você quiser, desde que eu não fira a Bíblia. Nós não seguimos a homens, nós seguimos ao Senhor Jesus. E quando eu falo de homens, eu falo de você mesmo, porque vai ter inúmeros casos, quando você começar a ler, que vai ter coisas que vai confrontar com as suas vontades. Ame o seu inimigo, ore por aquele que vos persegue. Senhor, não dá não. Quando quem escreveu aqui não conhece a fulana. Se conhecesse, não tinha escrito. Não conhece o chefe lá do... Se conhecesse, tinha não. É o que está aqui, irmãos. Aquilo que quer que vamos os faça você primeiro. Aí você vai cumprimentar a pessoa mal educada contigo. Não falo também mais não. Não. Irmão, seja educado você primeiro. Cumprimenta você primeiro. Algumas coisas, isso aqui é só o básico, irmão. Alguma coisa que a gente vai ler aqui vai confrontar com o nosso eu. Os casamentos, homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A responsabilidade masculina, assumir o papel do homem. Mulher, ser submisso como ao Senhor Jesus. Coisas que vai nos confrontando. E se a gente não seguir a Cristo acima das nossas vontades, a gente não vai cumprir o que está aqui. E se eu não sigo o que está aqui, eu sou senhor de mim mesmo. E o problema de eu ser senhor de mim mesmo é que eu não me salvo. É que eu não posso me auto-perdoar. Eu preciso de um Senhor, um Salvador sobre a minha vida. Somos servos do Senhor Jesus. Terceiro ponto, quando que Cristo é tudo e agora em todos? Quando há unidade. A vitória do meu irmão precisa ser a minha vitória. A dor do meu irmão precisa ser a minha dor. Chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Ter um alto senso de responsabilidades, pastorear uns aos outros. O meu irmão falhou, pecou, eu cumpro a Bíblia, chego com alguém, vou lá, vou pregar para o meu irmão, vou convencer a trazê-lo de volta, foi que ele se arrependa. E ficou sabendo de fulano? Fulano fez isso, mas quem somos nós para julgar, né? Mas ficou sabendo aí que fulano fez isso. Não, irmão, vá orar, ajude seu irmão, unidade. A vergonha dele é minha também, porque eu não cuidei dele o suficiente. Eu vou para perto, eu vou ajudar. Como igreja, Cristo sendo tudo em todos nós precisamos ter unidade. Até porque o pão não é meu, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. E Cristo precisa ser tudo em todos, porque que adianta eu viver com as melhores coisas e riquezas dessa terra e no final eu perder a minha alma, eu perder aquilo de mais valioso que eu tinha? Porque de verdade, irmãos, se Cristo não for tudo, pobre família que viveu nas melhores casas, tinha os melhores carros, dormiu nas melhores camas e no final percebeu que faltou Cristo e foi em direção ao inferno. Pobre homem, pobre mulher, que o seu propósito de vida era enriquecer, era ser grande, influente, ter poder, e no final perceber que não tem dinheiro algum, não tem ouro na terra que possa comprar o perdão de Cristo Jesus. E ao chegar, se aproximar, claro, eu estou conjecturando, dos portões celestiais, e o anjo lhe perguntar: o que você tem? Eu tenho poder. Não serve.
Tenho dinheiro. Aqui a gente pisa em ouro, meu filho. Fala outra coisa. Não, eu tenho. Não serve. E aí se aproximar talvez uma ex-prostituta, se aproximando e falar: o que você tem? Bom, eu não tenho nada, eu só tenho um tal de Jesus. Pode entrar. É suficiente para você poder entrar aqui. Irmãos, não é fazer voto de miséria não. Que Deus te abençoe, me abençoe, amém, irmãos. Que Deus nos enriqueça. Mas a prioridade de nossa vida precisa ser Jesus de Nazaré. Aquele que morreu a nossa morte, deu a vida que era dele a nós. O nosso propósito de vida tem que ser viver para a glória do Senhor Jesus, aquele que é tudo. Porque o que diremos, irmãos? Qual a desculpa que nós daremos quando se perdermos? Eu precisava de vida, Jesus, eu te dei vida. Eu precisava de liberdade, eu te dei liberdade. Não, mas Senhor, bênção e maldição é colocado todos os dias à nossa frente. E o conselho de Deuteronômio é: escolhe, pois, a vida. Todos os dias temos uma escolha. Todos os dias é colocado dentro, sabe, de nós essa escolha intrínseca. E o conselho é: escolhe, pois, a vida. Esse mundo passa, as amizades, relacionamentos, tudo isso passa. O que não passa é o Jesus, que é tudo em todos nós. A não ser que Jesus seja o centro e tudo para você, você está indo a passos largos para o inferno. Dê meia volta quanto antes. Meu pastor tem uma fala que é: eu vou com você até a porta do inferno. De lá para lá, se você quiser entrar, é contigo. Daqui para lá, se você quiser entrar, você entra, porque aqui não é o meu lugar. Mas até a porta eu vou com você. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. E eu vim aqui para dizer para alguém: vamos voltar. Dá tempo. Como assim, Abner? Jesus, tanto tempo que não... Irmãos, ele pode voltar hoje. E se for o caso dele não voltar, talvez você não acorde amanhã. E talvez hoje seja a porta para alguns de nós. E eu estou aqui para te dizer: vamos voltar. Tem um Cristo que quer ser o centro da sua vida, o centro da sua existência. Aquele que primeiro lhe amou e tem uma vida abundante para cada um de nós. Eu quero lhe convidar a orar. Se coloque de pé, por gentileza. Daniel, me ajuda aí para a gente encerrar. Eu quero orar juntamente com você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, Cristo, ele precisa ser tudo em todos nós. E profeticamente ele é. Porque talvez eu perguntasse aonde está Cristo, uma resposta é: dentro de nós, através do Espírito Santo. E ele dentro de nós, ele nos dá poder para vencer as tentações, poder para vencer as dificuldades que nos impedem de viver em santidade. Aonde está Cristo? Adiante de nós, como exemplo. Nada que ele peça de nós é algo que ele não tenha feito antes. Ele diz: aquele que quiser vir após mim. Ele abriu o caminho, a gente vai atrás dele, ele é o nosso exemplo. Ainda que eu fale, eu, Abner, eu sou falho. O pastor vai falhar com você, o irmão vai falhar. Olhe para Jesus e siga o seu exemplo. Aonde está Cristo? Acima de nós, intercedendo por nós, nos representando diante do Senhor. Aonde está Cristo? À nossa direita, à nossa esquerda, nos protegendo. A proteção contra o ataque do inimigo. Por mais que ele ruja como, né? Nem leão, ele como o leão esteja ao derredor, querendo não, tem um Deus que nos guarda. Ele está nos guardando, ele está nos protegendo. Cristo está dentro de nós, está à nossa frente, está do nosso lado, do outro. Ele está aqui. E eu quero convidar você, que venha um temor e tremor sobre a igreja, um espírito de quebrantamento, para que a gente venha se arrepender de todas as vezes que Cristo não foi tudo para nós,
de todas as vezes que vivemos essa vida como pagão, apenas visitando a igreja e não sendo igreja. E eu creio que o Cristo quer tudo em nós, há de nos perdoar, há de renovar as nossas forças. Nos dê um pouco de pão essa noite para a grande caminhada que está pela frente, e nos sustentará. Até quando, Abner? Até que ele venha para buscar a sua noiva, até que ele volte e restaure tudo aquilo que foi quebrado no Éden. E o único jeito é através de Jesus, que é tudo para nós. Feche seus olhos, por gentileza.